era a fortaleza dele. Então ele buscava refúgio no Senhor. Ele começa falando que o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, o meu libertador, o meu refúgio, o meu escudo. Então ele não tinha, como é que eu posso falar? Ele sabia qual era a identidade dele no Senhor. Ele não tinha essa o que a maioria das pessoas tem hoje é quando as pessoas não sabem quem elas são. Eu estou com a palavra na minha boca e não estou sabendo falar, não estou sabendo pronunciar. Eu não tenho elas não titubeam, hoje elas titubeam muito. Elas não sabem, elas não se conhecem, elas não sabem quem elas são verdadeiramente. E Davi, ele nos ensina que ele sabia que o Senhor era a fortaleza dele. Ele sabia quem ele era no Senhor. E aí ele fala: eu invoco o Senhor para ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Então Davi sabia que quem é que salvava ele no dia da adversidade. Ele sabia quem é que livrava ele dos laços da morte no dia da sua adversidade. Era o Senhor que livrava ele das mãos dos inimigos dele. Então, muitas das vezes, a gente hoje em dia está passando por algumas adversidades, a gente passa por algumas adversidades e nós não entendemos quem somos. E ficamos com essa. Gente, eu tenho que aprender, eu tenho que saber, eu esqueci de falar. Não sei, alguma coisa com. Eu eu tô com essa palavra na boca. Sabe quando você precisa tá com a palavra na boca e não consegue falar? Então, Davi, ele sabia quem ele era. Davi não tinha. Davi sabia qual era a identidade dele no Senhor. Ele estava firmado no Senhor. Então ele falava todas as vezes, ele louvava o Senhor e ele deixava bem claro o quanto que ele amava o Senhor. Ele já começa falando aqui: eu te amo, ó Senhor, a minha força. Então ele não buscava refúgio e nem buscava forças em outras coisas, ele buscava força no Senhor. Laços da morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Então, o segredo de Davi era que ele confiava plenamente no Senhor. Esse é um dos maiores segredos. Lendo aqui todos os dias Salmos com vocês, eu vi que esse é o segredo mais profundo do sucesso de Davi. É porque ele confiava plenamente no Senhor. Não interessava como ele chegava no Senhor. Se ele chegava todo machucado, se ele chegava todo angustiado, mas dali ele buscava força no Senhor. Ali ele buscava o refúgio que ele precisava. Ele buscava tudo no Senhor. Então ele fala: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então ele tinha certeza que todas as vezes que ele ia no Senhor, que ele buscava refúgio no Senhor, o Senhor tinha a resposta. Então, todas as vezes que você for buscar a resposta, busque no Senhor. Busque no Senhor porque Ele vai te ouvir. Ele está com os ouvidos inclinados a ouvir. Porque quando, muitas das vezes, a gente vai buscar respostas em outros meios, e não, aqui Davi fala que ele do seu templo ouviu a voz, a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, às vezes a gente busca respostas em outras circunstâncias, buscar respostas em outros meios e esquecemos que a resposta está no Senhor. Você não pode, de forma alguma, querer ouvir outras vozes a não ser a primeira, a do princípio, que é a do Senhor, porque Ele vai te responder. Ele sempre te responde, Ele vai ouvir o seu clamor. Então a terra se abalou e tremeu,
Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Deles saíram brasas ardentes. Estou no verso 9. Baixou ele os céus e desceu, e sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou a escuridade das águas e espessas dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, das densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas flamejantes. Muitas das vezes a gente crê que o Senhor, a gente acredita nas coisas que o Senhor faz. Eu creio muito nas obras do Senhor, mas às vezes você acha que não vai ser através de você. Você pensa, o Senhor vai fazer, mas Ele não vai fazer através de mim. Então, essa inconsistência de se colocar no movimento, se colocar em movimento para que o Senhor te use, para que Ele faça através de você aquilo que Ele quer fazer, vai fazer com que você não entenda, muitas das vezes, quem você é no Senhor. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu-se as setas e espalhou os meus inimigos, e multiplicou os seus raios e os desbaratou. Você foi colocado aqui na terra para multiplicar. Para multiplicar. Então você precisa multiplicar ideias, multiplicar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Hoje, às vezes a gente fica assim, eu não sou criativa, eu não tenho criatividade para fazer aquilo, eu não tenho habilidade. Mas primeiro, aonde você está buscando essa habilidade? Aonde você está buscando essa criatividade? Porque a gente se pergunta, muitas das vezes a gente se pergunta, nossa, eu tenho tantas ideias, mas não consigo multiplicar isso, não consigo. Mas você está buscando ideias onde? Você está buscando a criatividade aonde? Nós precisamos buscar a criatividade naquele que nos criou, porque a criatividade já está em nós. E nós somos criaturas, somos filhos, e precisamos multiplicar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo das suas sementes, as sementes que o Senhor colocou dentro de você? Você precisa semear isso. Você precisa fazer com que essas sementes germinem em terras férteis, para que elas deem outras sementes e assim sucessivamente se multiplique. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque ele se agradou de mim. O que você tem feito para agradar o Senhor? Você tem sido obediente com aquilo que o Senhor te chamou para que você faça? Você tem sido uma pessoa que tem colocado em prática aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? Porque o Senhor, ele se agrada quando nós obedecemos. O Senhor, ele se agrada. Como é que você está diante do Senhor? Você está totalmente permissiva para que o Senhor te use, para que você se coloque realmente em obediência para aquilo que o Senhor quer que você faça? Porque o Senhor nos chama todos os dias para multiplicar. E muitas das vezes a gente esquece
que ele só nos chamou para multiplicar. Às vezes a gente fica se perguntando, mas multiplicar o quê? Você pode ter certeza que ele vai colocar o que ele precisa que você multiplique. Que seja a multiplicação de uma ideia, que seja você ajudar outras pessoas com aquilo que você já tem, com a sua habilidade. Como é que você está se vendo diante do Senhor? Você se vê incapaz de multiplicar as coisas que o Senhor colocou na sua vida? Porque a sua história pode salvar outras pessoas. O que você tem já está aí dentro para que você multiplique e salve outras pessoas. A sua história, a sua experiência com o Senhor, a sua intimidade com Ele já é uma semente para multiplicar em vidas. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor, Ele se agrada quando você obedece Ele. O Senhor, Ele se agrada, Ele vai se agradar quando Ele te obedece, quando você obedecer Ele. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. O quanto você tem buscado os princípios do Senhor, o quanto você tem buscado, o quanto nós temos buscado estar perto dos caminhos que o Senhor quer que nós andamos, o quanto que nós temos nos permitido estar caminhando com o Senhor. Porque às vezes a gente está tão no automático, tão fazendo aquilo que a gente está fazendo no automático, no ordinário, né, do dia a dia, e a gente esquece que nós fomos chamados para levar a boa nova. Então, um dos segredos de Davi era que Davi ele era obediente, ele era confiante. Ele era totalmente confiante no Senhor, totalmente confiante. E quando a gente confia no Senhor, a gente está aberto a fazer e ser obediente naquilo que o Senhor nos chama. Davi foi um homem que buscava muito o Senhor. A intimidade que ele tinha com o Senhor era algo assim que a gente precisa todos os dias refletir, todos os dias a gente precisa entender e colocar em prática. Porque praticar intimidade é constância. É constância, você estar constante, buscar estar íntegro, buscar estar perto do juiz, presente, estar presente. Porque muitas das vezes a gente está tão preocupado com o que passou, com as nossas histórias que passaram, com aquilo que passou, tão preocupado com o que a gente tem que fazer agora, na atualidade, tão assim, e a gente esquece. A gente esquece que a gente precisa estar alinhado com os princípios do Senhor. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na tua presença. Para o benigno, benigno te mostras. Com o perverso, inflexível, com o puro, puro te mostras. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Para quem e para que tu tá, para quem e para onde que você está olhando? Você está sempre olhando com olhos altivos para o presente? Ou você está sempre olhando com olhos altivos para o passado? Para quem que você está olhando? Para que você está olhando? Para o tamanho da sua adversidade, do tamanho da sua dificuldade? Porque Davi, ele foi um homem segundo o coração do Senhor, e o sucesso dele
era confiança plenamente no Senhor. E independente de quanto ele era perseguido, de quanto ele era perseguido, ele se posicionava, ele tinha um posicionamento muito forte, ele se prostrava, ele ia ali no Senhor, ele buscava refúgio no Senhor, ele se fortalecia no Senhor, ele tinha um posicionamento muito forte, por quê? Porque ele sabia em quem ele se posicionava, ele sabia em quem ele buscava a resposta, e ele sabia que ele tinha, o Senhor dava respostas e ouvidos a ele, às petições dele. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, ela é escudo para todos que os nele refugiam. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada. O caminho de Deus é perfeito. Gente, que maravilhoso. O caminho de Deus é perfeito. Eu sei que eu já passei por várias circunstâncias que eu me perguntava, nossa, será que é isso mesmo? Deus, me guia, E muitas das vezes a gente se vê sozinhos, a gente se vê perdidos. E é nisso aqui que a gente precisa se apoiar. O caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por muitas das vezes que ela não condiz com a nossa vontade, porque não é a nossa vontade, não é sobre o nosso querer, mas sim sobre o querer do Senhor. É você colocar os pés e deixar que o Senhor coloque o chão. É isso aqui perfeitamente. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada. Então, se você está firmado dentro da palavra do Senhor, você já foi aprovado. Você já foi aprovada. Você não precisa de aprovação de nada, de ninguém. Você não precisa agradar ninguém. Você não precisa estar em uma caminhada onde você precisa estar com medo. Por quê? Porque aquele que te criou, aquele que te fortalece, já te aprovou. Você não precisa pedir permissão para nada. Você não precisa de pedir permissão para nada. Por quê? Porque o caminho do Senhor, ele é perfeito. Se você está alinhado com o Senhor, amém, Graça, amém. Se você está caminhando com a palavra do Senhor, o caminho de Deus é perfeito, por mais que a gente não visualize isso, mas não se esqueça que o Senhor, ele está sentado e ele está em lugares aonde nós não estamos. O Senhor, ele está em reuniões, em lugares, em mesas aonde nós não estamos. Então, ele conhece, ele sabe. É por isso que é bom que nós afirmemos todos os dias pela manhã, o caminho de Deus é perfeito. Por mais que não possamos e por mais que não vemos isso, nós precisamos nos firmar nisso. O caminho de Deus, ele é perfeito. E se você está sobre a palavra, sobre a promessa que ele nos faz todo dia, você já foi aprovada. Você não precisa buscar a aprovação de ninguém. O que você está fazendo, você não precisa pedir permissão para ninguém, porque aquele que já te criou já te permitiu fazer todas as coisas. Aquele que te criou já te permitiu multiplicar todas as coisas. Aquele que te criou já te permitiu fazer todas as coisas. Por quê? Porque você se refugia nele. E é isso que Davi nos ensina aqui, desde o versículo 1 até, desde do capítulo 1 até aqui, do 18, ele ensina que a gente precisa confiar no Senhor e acreditar que o caminho dele é bom, o caminho dele é perfeito, a palavra dele já está aprovada sobre a nossa vida. E por que Davi, ele era um homem, um guerreiro, que fazia... ele se prostrava e tinha uma intimidade com o Senhor porque ele sabia disso. Porque quanto mais intimidade com o Senhor, mais é a sua confiança no Senhor, o seu relacionamento com Ele. Pois
Pois quem é Deus senão o Senhor? Pois quem é Deus senão o Senhor? Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Você não está alicerçado em qualquer lugar, não. Você não está. Não é qualquer que é a sua rocha, não. É o Senhor que é a sua rocha. É o nosso Deus que é a nossa rocha. É Ele que é o nosso refúgio. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele te dá força e aperfeiçoa o seu caminho. É o processo. O Senhor, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não fica com dúvidas naquilo que ele está fazendo por você, porque muitas das vezes a gente fica com dúvida do que a gente está fazendo. A gente fica com dúvida quais as atitudes que a gente precisa de tomar, quais as ações. Mas o Senhor, ele não tem dúvida daquilo que ele coloca no seu caminho. O processo que você precisa de seguir, aquilo que você às vezes está se esquivando de fazer, é porque Deus está aperfeiçoando o seu caminho para aquilo que você vai ter, o resultado que você vai ter. Eu até anotei aqui, se você não estiver sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Davi foi um homem muito perseguido. Então, embora Davi tenha sido um homem muito próspero, de muito sucesso, por quê? Porque a perseguição dele acelerava o resultado que ele tinha, que ele teve. Davi foi um homem muito perseguido. Davi foi perseguido por dentro de casa dele, desde os de fora, por todos. Então, se não anota isso, a perseguição acelera o seu resultado. Se você não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você não está multiplicando aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração. Você não está multiplicando a semente que já está sendo que já foi plantada. Eu vou acelerar mais um pouco, que a intenção aqui é só até 7 horas. E eu ainda estou só no 34. Deus me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Então, não pense 2 vezes. Você precisa repetir isso todos os dias para você. Deus aperfeiçoou o meu caminho. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele me deu pés à ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste um escudo da tua salvação, e da tua direita me susteve, e da tua clemência me engrandeceu. Olha que lindo, o Senhor, ele já te deu, nas suas mãos, ele já colocou a força necessária que você precisa. Ele já colocou a força necessária que você precisa. Já te deu o escudo, já colocou o escudo em você. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se e caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, me submeteste os que me levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos. A força vai ser tão... Você vai multiplicar tanto isso, o Senhor vai engrandecer tanto você, que os seus inimigos vão fugir de você. Também me puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livrastes e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu os estrangeiros e me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram apavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. O Senhor é a tua rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação.
o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Senhor submete a você povos aonde você vai começar a direcionar essas pessoas, você vai começar a multiplicar na vida dessas pessoas. Você vai começar a multiplicar na vida dessas pessoas. Você vai levar para essas pessoas a mensagem que está guardada dentro de você. Porque Davi, ele foi um homem que ele tinha tantas pessoas, depois que ele os resultados dele foram começando a ser vistos, que ele tinha pessoas que ele nem conhecia. O exército de Davi era um exército totalmente amargurado. O exército de Davi eram homens totalmente amargurados. Totalmente. O exército de Davi era a escória da escória, eu anotei aqui. Eram a escória da escória. Mas Davi o Senhor usou Davi. Ele fez um exército para também lutar com ele. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores a teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa da benignidade para o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Então é ele que vai justificar a sua vitória. É ele que vai te dar a vitória. Mas precisa, primeiro, você estar pronto. Aqui, Davi é um cântico depois do Senhor ter livrado ele das mãos de Saul. Então o Senhor livrou ele das mãos de Saul. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas Saul era sogro, né, de Davi. Então Saul queria matar Davi. Então ele ficava fugindo todo o tempo. Imagina você ficar fugindo de praticamente uma pessoa que é praticamente da sua família. Você é casado com a filha dele e ele está querendo te matar. Imagina. E ele tinha um grande respeito por Saul, porque ele não queria matar Saul, ele não era a vontade do coração dele, porque ele tinha um grande respeito por Saul. Então, muitas das vezes, vão ter pessoas à sua volta que vão se levantar contra você, vai se levantar contra você. E você, por respeito, mas por respeito mesmo, por essa pessoa ser o que ela é, você não se posiciona direito, mas você precisa mostrar para essa pessoa quem é o Deus que te livra das mãos dela. Porque o Senhor, ele é a sua força, ele é a sua cidadela. Ele é quem te sustenta, ele é o seu libertador, ele vai te libertar daquilo que não é para ser feito, ele vai te libertar. Ele é seu rochedo, ele é sua rocha. É um salmo muito bonito, é um cântico muito bonito. E não se esqueça que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é aprovada, ele é escudo para todos os que nele refugiam. Vamos terminar com essa reflexão. O Senhor, ele sabe os caminhos que é para você perseguir. O Senhor sabe qual que é o perfeito caminho para você seguir. Não pense que você está perdido. Não, se você está separado para o Senhor, você não está perdido. Você não está perdido. Você precisa refletir nisso todos os dias. O caminho de Deus é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é poder. Exatamente, Mary. A palavra de Deus é poder. Então, se revista todos os dias desse poder de Deus, que é a palavra. Se revista disso. Como que a gente pode se revestir disso? Buscando
buscando estar alinhado com o que Ele te chamou, buscando estar alinhado com aquilo que o Senhor quer que você faça, porque Ele te chamou para uma boa obra. Não interessa como você está, a única coisa que interessa é que Ele vai te dar força. Ele é quem te fortalece, tá bem? Ele é quem te fortalece. Você só precisa estar disponível para isso. Permitir que o Senhor te use para isso. Permita que o Senhor te use para a obra que Ele tem para a sua vida. E essa obra é uma obra onde você vai libertar pessoas, onde você vai levar aquilo que o Senhor já colocou na sua vida para as outras pessoas. Porque Davi foi esse homem, Davi foi um rei, e todos os povos respeitou ele. Todo o povo respeitou Davi. Por quê? Porque Davi foi um homem muito perseguido e o resultado de Davi era um resultado assim que era escancarado, sabe? Deus o glorificou e colocou um povo para ele governar. Eu tenho aprendido muito, estando aqui, sabe? E eu confesso que nesse salmo eu fiquei assim bem reflexiva, porque tem muitas coisas aqui que faz a gente refletir bastante, né? Então, nesse dia de hoje, reflita em que circunstâncias da sua vida você está multiplicando, você está permitindo que o Senhor coloque você nos caminhos que Ele quer que você persiga. Seja obediente. Assim seja, Kellen, assim seja. Então vamos encerrar aqui a nossa salmoterapia, fazendo aí a nossa visualização, fazendo a nossa visualização para que a gente pratique nesse dia de hoje, para que a gente permita que o Senhor nos coloque nos caminhos dele, porque os caminhos dele é perfeito. Então, bora lá. Esfrega a sua mãozinha. Respira fundo. Feche os seus olhinhos aí onde você estiver. E visualize. Vamos visualizar hoje. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E hoje estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque acreditamos e confiamos em Ti. Confiamos que o seu caminho é perfeito. Então, nesse dia de hoje, nós nos visualizamos, Senhor, uma multidão de pessoas ali seguindo uma estrada. E nessa estrada tem uns que têm algumas opiniões, outros têm outros não conhecem verdadeiramente a sua identidade no Senhor, outros querem seguir para um caminho, mas estão todos ali. Ali uma multidão de muitas pessoas. E aí você vê todas aquelas pessoas que te perseguiu, todas aquelas pessoas que falaram de você, todas aquelas pessoas que são seus perseguidores. Sim, elas estão ali no mesmo lugar que você, nessa mesma estrada. Elas estão nessa mesma estrada. E você está ali no meio dessas pessoas. E assim, você sente um arrepio, um calafrio, porque você sabe que todas essas pessoas já te perseguiram de alguma forma. Elas já quiseram te derrubar, já foram, de certa forma, já armaram tocaias contra você, mas você está ali. Só que tem uma diferença. Você sabe quem você é no Senhor. A sua identidade está firmada no Pai. E ali você caminha como se você estivesse no meio dessas pessoas e você sente que tem algo te protegendo. Tem algo ali que não permite que essas pessoas se aproximem assim uma distância razoável de você. Mas elas estão ali no mesmo caminho, elas estão na mesma estrada.
E essa estrada é uma estrada cheia de pedras, de pedregulhos, de rochas, e você está caminhando ali, mas você consegue visualizar todos os seus inimigos, você consegue ver eles. E nessa estrada você continua caminhando, você caminha e muitas das vezes alguém tenta chegar perto de você e você vê que esse escudo, essa bolha que o Senhor te coloca, esse escudo, afasta o seu inimigo de você. Ele tenta chegar perto de você, mas ele não consegue te atingir, ele não consegue colocar as mãos em você, ele não consegue deixar você emocionalmente apavorado, ele não consegue. E assim você sente a vontade do Senhor, porque você está no caminho dele, você está seguindo os princípios dele. É assim que o Senhor quer que você permaneça. Porque não vai deixar de existir os inimigos, não vai deixar de existir a perseguição, mas se você está alinhada e alicerçada no caminho do Senhor, que é bom e perfeito e agradável, você está protegido. Você tem um escudo que te protege. Você tem uma rocha. Você tem um libertador. Você tem um salvador. Então, assim você persiste nesse caminho, porque você sabe que é esse caminho que o Senhor te colocou. E nesse caminho você estará caminhando e tendo ciência que irão aparecer muitas pessoas querendo derrubar você, querendo vir te atacar, querendo falar que sobre o seu posicionamento, sobre as suas atitudes, querendo falar que não existe caminho com o Senhor, não existe uma vida de sucesso, não existe uma vida onde você não vai ter sucesso, não existe um relacionamento de sucesso, não existe uma vida virtuosa, uma vida extraordinária. Vão existir isso. Não se perturbe com isso. O seu coração sabe quem você é no Senhor. E assim eu te deixo, porque eu também estou do seu lado aí, só que em outro caminho, fazendo a minha caminhada. E você está no seu e a gente está aqui caminhando e eu me vejo revestida. E quem me glorifica, quem me dá a vitória é o Senhor. E é Ele que me justifica, e é Ele que vai te justificar. Então, assim permaneça no seu dia. Assim permaneça no seu dia. No caminho aonde você sabe que você está sendo protegido pelo Senhor. Permaneça assim. E todas as vezes que você caminhar, todas as vezes que você andar nesse caminho, você vai ter a consciência e a certeza que o Senhor, Ele te protege. Ele te protege. E assim você fica, assim eu creio que você vai ficar o dia de hoje. Assim, nesse caminho protegido com um escudo, que é o Senhor. E assim eu encerro, né, a nossa salmoterapia no dia de hoje. E assim você vai viver o seu caminho, porque o caminho do Senhor é perfeito. Vai viver a vida, porque ela é extraordinária e o Senhor só está te esperando para te guiar nesse caminho. E assim seja, que o seu dia seja extraordinário. Faça o seu extraordinário no seu dia e tenha consciência que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então, um grande beijo. Até amanhã, às 6h30, eu estarei aqui e eu te espero para que a gente possa novamente nos alimentar da palavra do Senhor. Ó, um grande beijo e até amanhã. Depois fala aqui para mim qual é a sua visualização, o que você tem visto durante o dia no caminho. Depois volta aqui ou então envia essa mensagem para alguém que precisa de ouvir. E coloca aqui nos comentários qual é que é o insight, o código que você tem pegado com o Davi nesses dias, tá bem? Grande beijo para você, faça um excelente dia. Bom dia, Kellen. Assim seja. Amém.